Você começou a temporada, sempre a gente começa esperançoso, como se fosse um começo de namoro, né, um romance, aquela coisa toda. Passado aí 21 rodadas, o que você analisa do trabalho do Reinaldo Battiglieri no comando do Pinheiros? Obviamente você não esperava uma classificação, acredito, mas e a nona colocação? Explica o que o Reinaldo Battiglieri fez para essa temporada. É um pouco difícil falar especificamente do que eu fiz sem incluir todas as pessoas envolvidas, né? Mas é uma história que depois que a temporada começa, ela ganha nuances diferentes. A nossa ideia no começo da temporada, nós não tínhamos essa pretensão de chegar entre os 8. Muito pelo contrário, nós entramos num ano com menor investimento de pelo menos os últimos 10. Então, o que foi solicitado aqui pelo clube, pela nossa direção, é de que a gente tivesse uma equipe que representasse o Pinheiros como o Pinheiros merece. E jamais foi falado sobre colocação. O que aconteceu foi que, à medida que a equipe foi formada, à medida que a equipe começou a trabalhar com todas as dificuldades da pandemia, que todas as equipes sofreram e a gente não foi diferente, nós começamos a sonhar com algo diferente. Nós sabíamos que nossa obrigação era representar o Pinheiros, ser aguerrido, brigar como a gente brigou todos os jogos, ganhando ou perdendo. Isso era um fator básico, né? Isso a gente entregou até o último dia, até o último jogo, vocês acabaram de ver. Mas a gente preferiu focar para cima do que focar para baixo. Nós fizemos uma escolha, né? Era uma temporada que nós corríamos o risco, por tudo que a gente tem de contexto de investimento e tudo mais, e é importante salientar, o investimento do clube é importantíssimo, e a gente sabe as dificuldades, a gente não reclama disso, mas a gente tem que ter a noção que no esporte de alto rendimento, o investimento é igual a retorno, né? E nós poderíamos ter pensado muito, se a gente tivesse focado diferente, em não cair. Essa era uma realidade. Nosso time no investimento, no máximo, terceiro de baixo para cima, no máximo. Né? Então, o que a gente fez? Nós focamos para cima. E esse grupo foi excepcional no sentido de que todos os dias trabalhou duro, se superou, evoluiu, ao ponto de jogar com qualquer equipe na Superliga de igual para igual. Então, é muito difícil falar sobre o que eu fiz. É muito mais fácil falar sobre o que todos fizeram. E aí eu não digo só jogadores, comissão técnica, todo o nosso staff, todas as pessoas envolvidas, direção e tudo mais, todos tiveram uma participação importante. Mas o que é mais importante, o que eu acho que fez toda a diferença para que esse time tivesse sucesso, na minha opinião ele teve sucesso, independente de nona ou oitava colocação, foi focar para cima, ser positivos, né? E aí a gente pode falar de um monte de coisas. Por exemplo, esse time foi um grande exemplo à nossa base. Isso é essencial. Esse time superou em pontuação as 2 últimas temporadas com um investimento infinitamente menor, né? Nós chegamos a um ponto da classificação, né? Então, eu não tenho absolutamente nada para colocar de ressalva para essa equipe. Ela cumpriu a meta com louvor. Então eu fico muito contente, especialmente de fechar a Superliga como fechamos, porque elas merecem, todos os envolvidos merecem. Você teve muita experiência com o vôlei masculino. Essa é a segunda temporada que você está diretamente ligado com o vôlei feminino. Você, temporada passada, foi auxiliar do Sérgio Negrão aqui no Pinheiros. Essa você assumiu. Óbvio que tem diferenças, mas você particularmente prefere trabalhar com o vôlei feminino ou com o vôlei masculino? Na verdade, na minha história mais pregressa, né, eu comecei no feminino, trabalhei por alguns anos no feminino e depois migrei para o masculino. Eu sempre disse que eu não tenho preferências. O profissional ele tem que conseguir entender o contexto e se adequar a ele, criar soluções para ele. E é verdade que existem diferenças. Mas com relação à preferência, eu prefiro estar dentro da quadra. Então não me importa se é masculino, se é feminino. Estar dentro da quadra me traz muita felicidade e eu sempre procuro fazer com que os meus grupos tenham essa felicidade de estar aí. Tanto que hoje, se você for perguntar para qualquer uma das meninas, elas vão dizer, esse grupo foi espetacular. E é isso que vale, é isso que conta, né? Masculino, feminino, os grupos normalmente que eu dirigi, graças a Deus, eu tenho muita sorte nisso, na junção deles, sempre tiveram uma história marcada. Não por título, não necessariamente por título, mas pelo que passaram dentro das temporadas, pelo que construíram coletivamente. Então eu fico contente de estar dentro da quadra.